Bem, meu nome, boa tarde em primeiro lugar, meu nome é Antônio Wilson Honório, sou de Piracicaba, nasci em Piracicaba em 1943, portanto tenho 68 anos. Fala um pouquinho sobre a sua família, seus pais. Como todo o interior, né, família humilde, família bastante pobre, onde todos trabalhavam, eu inclusive comecei a trabalhar com 8 anos, eu saía do colégio e ia trabalhar. E minhas irmãs trabalhavam, enfim, uma família bastante humilde. E depois começou as coisas a melhorarem no sentido de, a partir dos meus 13 para 14 anos, né? Começou a melhorar um pouco as coisas porque eu vim para Santos e, sei lá, vim fazer um treino no Santos e graças a Deus correu tudo bem. Aí começou as coisas se clarearem um pouco. Então, desde cedo, o senhor começou a trabalhar e chegou a estudar também, aí a Estudei, frequentar estudei, estudei. até que ano? Estudei, fiz até o sexto ano em Piracicaba e depois eu fiz graduação, faculdade, tudo lá em Santos. Os seus avós já eram de Piracicaba? Sim, Sim. sim, de Piracicaba, todos de Piracicaba. E quais as lembranças que você tem de Piracicaba nos anos 40, durante a sua infância? Como é que era? Coisa de garoto, né? Jogar futebol, as brincadeiras de colégio, as amizades. É, o futebol que a gente praticava, né, desde de garoto, e o colégio que, por sinal, eu e meus amigos demos muito trabalho, né, porque a gente fazia só brincadeira, só palhaçada, né, então dava muito trabalho aos professores, aos diretores, mas foi uma grande lembrança. Ainda de vez em quando eu vou a Piracicaba, encontro algum deles ainda. Eu fico meio chateado às vezes que eu ligo para um e começo a perguntar de outro, de outro, de outro, e todo mundo morreu. Então é um caso meio triste, né? Você pergunta para o fulano crente que você está abafando e fulano já não está mais presente, né? Seu pai também jogava? Não, não, não. Não. Meu pai E trabalhava no Engenho Central. no Engenho Central. Com cana. Isso. E você também trabalhou ajudando a ele? Não, 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 não. Eu trabalhava numa oficina mecânica. Você gostava de trabalhar com Gostava, oficina? gostava. Gostava, sim. Então o futebol Gostava era e tinha necessidade, né? Não só gostava. o futebol então era na rua, no colégio? O futebol no colégio não tinha, né? A gente brincava lá dentro do colégio, fazia umas bolas de papel enrolada lá e brincava na hora do recreio, né? Mas o que a gente fazia muito era de jogar futebol depois, na parte da tarde, que a gente estudava de manhã, na parte da tarde no campo do Palmeirinha, onde a gente participava ali, eu e meus colegas, a gente participava ali, futebol, a gente chamava de travessado, porque a gente não fazia o campo todo, a gente fazia de travessado, né? Então isso foi uma das grandes lembranças que a gente tem e com muito orgulho. Palmeirinha então era um clube de lá. Era um clube. Ah, Hoje não existe mais. O clube não existe mais o futebol no Palmeirinha. Ele é um clube social hoje. Então o campo, por exemplo, fizeram piscina, fizeram um monte de coisas lá, menos futebol. implicaram com o futebol. Vai ver que foi implicância, porque lucro mesmo não era o objetivo, né? Lucro mesmo não era o objetivo, porque quem era o presidente era um dos donos da loja Esburi, entendeu? Então não era nem problema financeiro, né? Era mais porque virou social mesmo, né? A ideia foi virar social e hoje eu não sei quantos sócios tem, porque eu praticamente não frequento lá, né? Mas
não sei assim, né, de sócios quanto tem, mas eu sei que é um clube hoje social. E tinham outros clubes ou era só o Palmeiras? Não, tinha muitos clubes, né, que disputavam o campeonato. Tinha o Clube Atlético da Vila Resende, tinha o Paulistano, o Clube Tigre, Onça, tinha um monte de clubes, né, que disputavam o campeonato amador de Piracicaba, né? Disputava o campeonato MAF, tinha vários clubes. Tinha algum clube profissional em Piracicaba? Só o 15, 15. só o 15 mesmo. Mas o seu time acabou sendo Palmeirinha porque era mais perto da sua casa? Como é que foi? Não, do bairro, né? Era do bairro ali, né? Era do bairro, a amizade se formou-se ali, né? E a gente começou a fazer aí, as equipes lá, né? Então tinha o amador que tinha um pouco mais de idade e tinha o outro amador que era com um pouquinho menos de idade. Eu sempre fui o mais novo, né? Os outros já tinham 17, 18, e eu jogava com 12, 13 anos, eu jogava com eles. Tinha campeonato também dos mais novos? Não, eu jogava no campeonato do adulto. Com 12, No 13 campeonato do anos? adulto. Com 12, 13 anos já? Com 12, 13 anos. E eles aceitavam ou você se destacava e eles acabavam te chamando? Não, é que. Primeiro que essa época ainda eu gostava de jogar bola, né? Essa época ainda eu gostava de jogar bola. E eu dava uma sorte danada, sempre faltava um também. Entendeu? Sempre faltava um e eu me encaixava nesse um. Podia ser ponta esquerda, eu me encaixava, podia ser zagueiro, eu me encaixava, podia ser meio, eu me encaixava. O que faltasse, eu quebrava o galho. Entendeu? Então, e com isso eu fui aprendendo a jogar com adulto, né? Aprendendo a jogar com adulto. Então, foi essa facilidade que realmente eu acho que eu tive quando eu vim fazer o teste no Santos, porque eu já jogava com adulto, né? Então, não tive dificuldade. E com 12, 13 anos, como é que seus pais viam você jogar futebol num time, embora amador, mas como é que eles viam jogar futebol? Não, nunca gostavam. Eles não gostavam que eu jogasse futebol. O negócio deles era que eu estudasse. Tudo girava em torno de estudo. Só que eu estudava de manhã e fazia o meu lazer à tarde. Às vezes eu esquecia de fazer a lição e tal, mas eu fazia. Depois eu fazia, meio na marra, mal-humorado, mas eu fazia a lição. Você falou de um teste no Santos. Como é que foi o Santos se interessar por você? Como que isso aconteceu? Não, foi um dos jogos que teve lá em Piracicaba. Teve um jogo lá, Santos e 15, e o Pelé já estava no auge, né? O Pelé já estava explodindo para ir já para a Copa do Mundo de 58, né? Já se falava muito nele para ir para a Copa do Mundo de 58. E o meu time foi fazer a preliminar de Santos e 15 Piracicaba. E eu fui junto com eles para mim entrar no campo, né? Ter a facilidade para entrar no campo, porque dinheiro nem pensar, né? Ter a facilidade para entrar no campo. E nessa de eu ir com eles, veio a outra sorte, né? Faltou um. Entendeu? Faltou um. E essa vez faltou um quarto zagueiro. Então eu parecia uma mosca no leite, né? Que tudo grandão, né? E eu, aquele pequenininho, né? Nem na foto quase eu aparecia. Mas foi tudo bem e acabei fazendo o gol da vitória, ganhamos 1-0, acabei fazendo o gol da vitória. E essa época se trocava de roupa no vestiário do 15, o profissional e o time que estava fazendo a preliminar. Então, quando terminou o jogo, que nós entramos para trocar de roupa, os jogadores do Santos começaram a bater na minha cabeça, tal, ei, neguinho, tal, não sei o quê, vai lá jogar, vai lá treinar com a gente em Santos e tal, não sei o quê. Mas passou. E até me esqueci. Mas aí, acho que uns 2, 3 meses depois, eu fui. Peguei um dinheiro lá com o meu patrão, meu mecânico lá, peguei um dinheiro com o dono da loja Asburi lá,
pulei a janela em casa e Foi sozinho? fui. Aí fui. E, sei lá, estou até hoje lá. Isso com quantos anos? Fiz 14 em Santos. 14 anos. E em garoto, qual era o seu time do coração? Para que clube você torcia? Não tinha preferência por nada, não. Não. Não tinha, não. O negócio era legal, era jogar, torcer. Ah, eu gostava de jogar, mas torcer assim, não. Não. Eu torcia assim, no caso dos álbuns de figurinha. Entendeu? Álbum de figurinha. Então, por exemplo, Copa do Mundo. não, álbum de figurinha normal. Porque eu pegava um dinheiro sempre escondido da minha mãe lá e comprava figurinha. Aí eu tinha facilidade para encher o álbum, eu dava uma sorte danada. E sempre faltava um, outro, tal, não sei o quê, então eu ficava torcendo. Eu saía a cidade toda atrás de um cara que tivesse aquele cara repetido para trocar e tal. Pô, eu saía em campo e com isso eu consegui ganhar uma bola de futebol. Que alegria. Uma bola de futebol. Mas em Piracicaba, as pessoas torciam, imagino, também para os times da capital, para os grandes clubes. Não, ali tinha gente que torcia pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Corinthians. Entendeu? Santos você via falar muito pouco. Entendeu? Santos você via falar muito pouco. Aí começou a surgir a ascendência do Pelé, né? Aí já tinha gente mais simpatizante já com o Santos, por causa da pouca idade dele e alcançar o objetivo que ele estava alcançando, né? Então já começou a aparecer gente torcendo mais pelo Santos também. E esse nome Palmeirinha tinha alguma relação com o Palmeiras? Ou era Não. Não tinha nenhuma influência? Palmeirinha do Bairro Alto, mais nada. E qual era a cor do time? Verde. 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 Verde e um P que nem o do Palmeiras mesmo, né? E Agora, se tem essa relação, se existe realmente essa relação, é mais antigo do que eu, não sei disso, não. você não Eu era não, Palmeiras. nunca fui. Ali foi questão de amizade, né? Amizade. Meus amigos jogavam lá, entendeu? Então, quando eu não jogava, eu ficava ali torcendo para eles, né? Então, é mais essa a realidade da coisa. Conta pra gente, o seu apelido já era dessa época, de Coutinho? Não, Coutinho foi em Santos. Foi em Santos. Foi em Santos. E Até eu, lá, eu, mas- cheguei, eu cheguei com o nome Coutinho. Co- Não, Coutinho, Coutinho, sem o U. sem o U. Em Santos acharam por bem, um jornalista lá, achou por bem colocar o U ali no meio. Primeiro que ele não queria Coutinho, nem Coutinho. Ele queria Antoninho, porque meu nome é Antônio Wilson Honório, ele queria Antoninho. Aí começou a falar comigo tal, que teve um grande jogador no Santos chamado Antoninho, que fez sucesso no Santos, que eu poderia fazer sucesso no Santos, porque com o nome de Coutinho não ia dar, porque esse não é nome de jogador de bola e não sei o quê, e blá, blá, blá. Eu falei, não, vai, aí eu tô jogando, vocês falam Antoninho, lá em Piracicaba ninguém sabe quem é. Essa era a minha preocupação. Lá em Piracicaba ninguém sabe quem é, então tem que ser Coutinho. Aí ele falou, mas Coutinho também não dá. Então vamos colocar um U no meio, Coutinho. Eu falei, tá bom. Aí ficou Coutinho até hoje. Conta pra gente, você nasceu em 1943. Em 50, então você tinha 7 anos. 7 anos. Tem alguma lembrança da Copa de 50? Nenhuma. Hoje eu sei muito da Copa de 50. Entendeu? Hoje eu sei muito, mas na época mesmo, não. Imagino que já tinha um rádio, tinha os transmissores de rádio. Não, mas quem tinha, né? Quem tinha rádio? Em casa eu não tinha. Não tinha rádio. Não. Em casa era proibido, rádio, essas coisas era proibido. Por causa do dinheiro, não tinha. Então, em 50, nenhuma lembrança da Copa do Mundo. Não, veja bem, eu tenho hoje, tá tudo claro, entendeu? Mas porque eu li, eu vi tapes, entendeu? Comentários, entendeu? Nesse sentido, mas da época mesmo, nem um pouco. 54, 4 anos depois, o senhor tinha 11 anos de idade. Também Alguma lembrança? passou desapercebida também. Passou desapercebida também.
A partir de 57, quando eu cheguei em Santos, é que foi clareando as coisas, né? Que na época não, era trabalho, era colégio, era ajudar minha mãe a entregar a roupa que ela lavava. Então não dava tempo para outra coisa, não. Era a vida, o seu cotidiano e não tinha seleção brasileira, não tinha, se falava. Não se falava quase, né? Como está hoje, quase não se fala também. O problema está nisso, está retrocedendo, entendeu? Antes, teve uma época aí, uma fase aí de, vamos dizer, de 58 para cá, que você fazia churrasco na tua casa e convidava um pessoal para ir assistir o jogo na tua casa. Ou ia na casa de um amigo, ou ia na, sei lá, pegava um pouquinho cada um e fazia um evento para ver o jogo. Hoje não, se você tiver um compromisso na rua por qualquer motivo, o jogo está comendo, tu não está nem aí. Então eu acho que perdeu muita identidade, entendeu? Perdeu muito, perdeu Embora barbaridade. tenha muita facilidade hoje para a gente ver os jogos, saber, Sim, sim. a identificação do torcedor com a seleção. É porque a maioria do povo brasileiro, quando sai a convocação, eles começam a perguntar, mas esse aí é de onde? Esse joga onde? Pô, mas, não foi ninguém do Corinthians? Pô, não foi ninguém do Santos? Esse é o problema, entendeu? E no entanto, é brasileiro. Nós temos que pensar em termos de Brasil, acho eu, né? Penso assim. Temos que pensar em termos de Brasil. O clube está lá, aqui é a seleção brasileira que nós vamos formar. Só que ficou muito pessoal de fora. Então, você não sabe, tem cara que está lá fora há 10 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Pô, como eles conseguem ficar lá, eu não entendo, mas tudo bem, eles estão lá, entendeu? Então, sei lá, então eu acho que perdeu muita identidade com isso. E agora com esse problema dessa Copa América aí, sei lá. Então a Copa que o senhor lembra de ter assistido, não, mas ouvido, foi a Copa de 58. De 58 para frente, né? De 58, porque eu já estava lá em Santos. Então já tinha televisão na época, entendeu? Não era todo mundo que tinha televisão, mas tinha televisão. O cara que tinha um pouco de grana tinha televisão, entendeu? Então era ficar no muro, olhando para dentro da janela dos outros, era todas essas coisas a gente fazia para tentar ver os jogos da seleção, né? Quando você chegou em Santos, foi a primeira vez que você tinha saído de Piracicaba? Você já tinha visitado outra cidade? Não. Tinha saído de Piracicaba? Não. E como é que foi? Conhecer uma cidade nova? Sei lá, eu fui na rodoviária, eu quero ir para Santos. Aí, qual é a tua idade? Eu falei, 18. Aí me olharam pequenininho, né? 18 anos. Vai ver que é anão, né? Essa altura devem ter imaginado, vai ver que é anão. Mas aí tinha um senhor já bem de idade e tal, eu me agarrei no braço dele, sabe? Eu me agarrei no braço dele, ele não entendia nada, eu me agarrei no braço dele e subi a escada do ônibus. Aí depois já estava lá dentro, abandonei o senhor. Aí parou para um lanche lá e o meu dinheiro estava curto. Pô, com fome eu estava, mas o dinheiro estava curto. Aí eu me agarrei no braço dele de novo, né? Aí ele olhou assim para mim, o que tu quer? Eu falei, não quero nada, eu só quero ficar perto do senhor. Para mim tá bom perto do senhor. Porque eu estava com medo que alguém me tirasse do ônibus e me levassem de volta, entendeu? Aí em São Paulo ele desceu e o ônibus foi para Santos. Aí eu cheguei lá em Santos, na rodoviária, peguei um táxi, que ainda tinha um restinho lá no bolso, peguei um táxi e fui pro Campo dos Santos. Aí cheguei lá, eram umas 4h30, 10 para as 5 mais ou menos. E estava justamente na hora do jantar. Cheguei na hora certa. Aí me chamaram e tal, colocaram na mesa. Ninguém estava esperando o senhor lá? Hein? Ninguém estava esperando o senhor lá? Não estava. Eu fui com o nome procurando o Atier Jorge Cury, que era o presidente na época. Entendeu? Eu falei, pô, tem que falar o nome do presidente, não falar o nome de quem, pô, né? Aí falou o nome do presidente e os porteiros já me olharam assim e tal, não sei o quê, tal. Já. Não, então entra, tal, não sei o quê. Aí me levaram lá para o refeitório. Aí já tinha um monte de gente lá já comendo, pá, eu comi e tal. E aí fui no alambrado, né? Pô,
já estou melhor do que em Piracicaba. Já estou no alambrado do Campo do Santos, pô, para mim tá bom. Se voltar daqui para frente é lucro, né? Se tiver que voltar é lucro. E eu fiquei ali e tal, e até o Santos treinava muito à noite essa época. Aí veio o caso de novo, faltou um no treino, tinha se machucado, e lá vou eu também. Aí diz o Lula assim, falou pro auxiliar, né? Falou, Oswaldo, que era Oswaldo Vieira o nome dele. Oswaldo, tá faltando um, eu vou fazer coletivo, tá faltando um. Aí esse Oswaldo tinha me visto lá, me cumprimentou lá na hora do jantar e tal, não sei o quê. Ele falou, não tem ninguém aí. Tá machucado, o Alfredinho tá machucado, o Guerra tá machucado. Só tem um neguinho que chegou de Piracicaba aí, não sei o quê e tal. Aí diz o Lula assim, sem olhar para trás, eu tava na alambrada, né? Mas diz o Lula para ele assim, põe esse neguinho mesmo, se servir serve, se não serve já manda embora também. Puta, mas quando o embora eu já escutei entrando no vestiário já, porque eu já fui trocar de roupa, né? Pô, no entusiasmo, né? Aí fui, treinei, e correu, graças a Deus, tudo bem. E aí os caras também me elogiaram. Esse é aquele neguinho de Piracicaba e não sei o quê, e bababá, e bababá. E aí eu fiquei lá, até que meu pai foi me buscar, né? Até que meu pai descobriu e foi me buscar. Aí me pegou pela orelha, para não perder o costume, né? Me pegou pela orelha e tal. E me arrastou. E vambora, tem que estudar, que jogar bola, o que isso é vagabundagem e tal, não sei o quê. Que realmente na época o jogador de bola era meio taxado como vagabundo, né? Hoje não, hoje você está bem empregado, está bonito, o pai faz questão de dar filha pro cara namorar, entendeu? Namora aquele, não é esse ganha pouco, namora aquele ganha bem. Então, mas na época a gente era marginalizado, né? A gente era marginalizado. E aí, quando nós fomos entrar no ônibus, aliás, entramos no ônibus e fomos embora para Piracicaba, mas foi um carro do Santos atrás. Foi o tempo de descer e subir no carro do Santos e voltar. Não sei por que esse sacrifício todo, mas tudo bem, né? Aí voltei, aí fiquei, aí já comecei a estudar em Santos, né? À noite, estudava à noite e tal, comecei a estudar, aí me formei também. Então foi tudo na sequência, né? Foi tudo na sequência. E o futebol me ajudou, foi dando uma sequência boa, né, no futebol, e tive sempre a felicidade de jogar, fui com 16 anos mais ou menos como titular, entendeu? Então me ajudou muito o futebol e as lembranças são maravilhosas. Então, com o tempo, seu pai e a sua família, de modo geral, aceitou? Ah, sim, depois eu sei. Não, em seguida eu trouxe eles para cá. Um ano e meio, mais ou menos, eu trouxe eles para cá. Eu trouxe todos eles para cá. Meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs e meu irmão. Vieram todos para cá. Eu já tinha, essas alturas, já tinha comprado uma casa para eles. Já tinha um salário já? Com 15 Já, anos, tinha. Tinha salário. Mas quem pagou a casa não fui eu. Foi o clube. Entendeu? Então, ali já começou a movimentação, né? O Lula, que você fez menção, era o técnico do Isso, Santos, o técnico, Ele era o técnico. E nesse primeiro ano, você, antes de morar nessa casa, onde você morava? Morei no clube. No próprio clube? Morei no clube. Os jogadores, de modo geral, moravam no clube? Ou era No clube morava eu, Dorval, o Pelé, o Dalmo. Quem mais morava lá? Ciro. Nós morávamos uns 10 ali, mais ou menos. Não estou bem lembrado do nome dos outros, mas morávamos uns 10 ali. O Afonsinho. Morávamos uns 10 ali. Depois saímos dali, do campo, que era muito quente, não tinha ventilação praticamente nenhuma, um calor danado que faz normalmente em Santos. Hoje ele não está aparecendo mais, mas já fez muito calor lá em Santos, né? Então,
a dificuldade era muito grande. Então arrumaram para a gente ir para uma pensão. Aí nós fomos numa pensão da dona Georgina. A pensão da dona Georgina. Aí já foi mais o... Aí essas alturas chegou o Lima, o Sormani, o Toninho Guerreiro. E ficamos todo mundo na pensão da dona Georgina, na Pinheiro Machado. E o campo do Santos é onde hoje é a Vila Belmiro. Onde é hoje a Vila Belmiro, a mesma coisa. Mesmo local. Só não é igual. Só não é igual, mas as dimensões, essas coisas todas, tá tudo igual. E quando você chegou no Santos, já era o Santos famoso, o Santos vitorioso, ou ele foi se tornando... Não, o Santos estava subindo, né? Subindo. Tinha sido campeão em 55, aí foi campeão em 56, bicampeão em 56. 57 perdeu o título para o São Paulo, 57, entendeu? Aí 58 foi campeão, aí 59 foi o Palmeiras, aí o Santos foi campeão 60, 61, 62, entendeu? Aí deslanchou, né? Aí tava virando bagunça já. E você entra no time efetivamente em 58. É. Não, em 57. 57. Em 57 eu entrei no time. E aí em 58 você contou essas lembranças de ver o jogo um pouquinho pela televisão da Copa, dessa época, e aí aparece o mito Pelé. Nessa Copa... Nessa Copa que ele arrebentou, né? Nessa Copa ele... Então ele morava com você... Não, e continuou morando. Continuou morando. Ele voltou de lá campeão do mundo e continuou morando conosco. Nós não podíamos perder o nosso rei, né? Aí ele continuou morando conosco ainda. E a sua posição dentro de campo? Ela já vinha desde quando você jogava no Palmeirinha? Posição de atacante, de centroavante? Como é que... Não, atacante sim, mas eu não tinha assim uma posição fixa. Aí eu me fixei no Santos como centroavante, entendeu? Como centroavante. Então eu acho que a minha entrada, que eu entrei no lugar de um jogador que eu tiro o chapéu e dispenso comentário, que é o Paulo César de Araújo, o Pagão. Mas o Pagão tinha um problema, ele se machucava muito. Ele se machucava muito. Eu ia entrando sempre nas brechinhas, né? Ele machucava, eu entrava nas brechinhas, machucava, até que eu fiquei definitivo. E aí eu acho que houve um crescimento muito grande do Pelé. Eu acho que houve um crescimento muito... A gente até às vezes conversa sobre isso. Porque quando ele jogava com o Pagão vinha de trás e ele ficava na frente. Quando eu entrei, inverteu. Ele vinha de trás e eu ficava na frente. E isso deu um crescimento muito grande, até em termos de gols, em termos de vitórias, em termos de títulos, em termos de campeonatos ganhos, entendeu? Então, houve um acrescente muito grande. Vocês se entrosaram muito bem. O time cresceu, né? O time cresceu. E a gente se entendia muito bem também, né? O time cresceu. Como é que era nesse final dos anos 50 a preparação do jogador de futebol? Como é que era a rotina? Era muito exigente? O técnico interferia muito? Como é que era? Vocês tinham uma obediência ao esquema tático? Como é que era essa relação com o treinador e com os treinos? Não, treinar se treinava, lógico que se treinava, não talvez como se treina hoje. Porque o Santos, de 58 para frente, o Santos passou a viajar demais. Entendeu? O Santos passou a viajar demais. O Santos não tinha tempo para treinar. O Santos treinava jogando. O treino do Santos era jogando. Porque o Santos ele ia para a América e ficava 2 meses. Aí ele voltava, disputava o Campeonato Paulista. Aí ia para a Europa, mais 2, 3 meses. Aí já estamos terminando o ano. Aí já ia para a América de novo. Entendeu? Então o Santos treinava mesmo jogando, porque não... Dizer que parou para treinar ou tem esse mês aí, tipo folga só para treinamento, não tinha. Não tinha. O Santos passou... Porque o Santos divulgou muito o futebol brasileiro. Entendeu? O Santos viajou demais e
e com a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 58, passou a ser reconhecido, e o cara que fez sucesso jogava no Santos, que era, no caso era o Pelé, apesar de todos terem feito sucesso, mas o cara que se destacou foi ele, pela idade, entendeu? Pela idade, pelo comportamento dele no campo. Então ele teve a facilidade de estender o nome do Brasil com o Santos Futebol Clube. E o senhor gostava de participar dessas viagens, dessas excursões, ou era mais um jogo, era cansativo? Não, no começo sim. No começo eu gostava. Eu não conhecia nada, né? Então para mim tudo é lucro. Mas conheci praticamente o mundo todo, vamos dizer assim. Mas na época, né? Na época. Na época e não era a época desses aviões de hoje. Eram uns teco-teco danado. Era brabo o negócio. Eu sei lá, a gente tá vivo contando porque demos sorte. Mas as coisas eram feias. Nossa, para chegar em Portugal, meu irmão, aquele Atlântico não terminava nunca. Nunca. E o avião parece que não saía do lugar, cara. Mas fazer o quê, né? Então aí teve viagem que o cinto de segurança era o nosso cinto. Não tinha. Então, sei lá. Viajamos com bode no avião, cabra, gato, cachorro, porco, tudo dentro do mesmo avião, na África. O que vai se fazer? Só tem esse avião para ir em tal lugar. Então vamos nesse, pô. Tudo bem. E tinham muitas escalas também, antes, até chegar a Portugal. Ia pingando. E aí era o momento, imagino que vocês ficavam o tempo todo juntos. Não, louco para não subir de volta. Só esse era o pensamento. Mas também ficar aqui fazendo o quê, né? Vamos entrar nisso mesmo, pô. Aí, muito complicado. Foi um tempo divertido porque tinha que estar presente, né? Mas Deus estava com a gente. E toda hora ele estava com a gente, porque era um sufoco atrás de outro. Mas tudo bem, correu tudo bem. E uma vez firmado no Santos, num grande clube vitorioso que viveu essa fase áurea, como foi ser convocado? Quando é que aconteceu essa primeira experiência na seleção brasileira? Quando é que o senhor não foi lembrado pela primeira vez? Foi em 1959. Em 59. Teve um jogo aqui no Maracanã, Brasil e Uruguai. E teve uma confusão danada, uma briga. Bom, conclusão, não terminou a partida, né? Por causa da briga que teve e tal, o juiz deu por encerrado e, bom, era uma Copa Roca. Se eu não me engano, Copa Roca. Mas acho que é Copa Roca mesmo. O jogo era contra a Argentina, costumava ser os jogos contra a Argentina, na Copa Roca, não era? É isso que eu estou querendo me lembrar. Oswaldo Cruz, que era para os jogos com o Paraguai. Mas o senhor lembra da Copa Roca? Eu acho que foi Copa Roca. Eu sei que jogamos contra. Teve esse jogo do Uruguai. No Sul-Americano, talvez? Não era campeonato. Era jogos, assim, disputar uma Copa. Então, como seria essa Copa? Um jogo lá, outro jogo aqui. E os vencedores levavam o troféu. E aí, esse jogo no Brasil deu essa confusão danada, com o falecido Almir. É uma confusão danada, tal, não sei o quê. Aí, o outro jogo, 20 dias depois, o outro jogo no Uruguai. E aí acharam por bem não levar o Almir. Cada confusão que já tinha tido aqui no Rio, não levar o Almir. Aí me levaram. Então eu estreiei no Uruguai. Na seleção brasileira em 1959. Sempre entrando, então, substituindo alguém. Sempre entrando numa vaga de alguém. Sempre Depois que chegava, esperando uma brecha, né? Sempre esperando uma brecha. Teve esse jogo. Copa do Atlântico, é isso? É Atlântico, né? Atlântico. Isso mesmo, Atlântico. E aí ganhamos e fomos campeões. E depois eu já fiquei mais dando sequência na seleção, né? Aí já
dando sequência, até que em 62, infelizmente, eu me machuquei. Mas eu tinha sido convocado, tinha jogado todos os jogos não era eliminatória, todos os amistosos que teve eu joguei, todos os amistosos. Joguei excursão para a Europa, todos os jogos. E ali então você jogava com o Pelé, ele já tinha um entrosamento no Santos e isso levava... Sim, não tenha dúvida, mas eu não dei muita sorte em seleção brasileira. Me machuquei muito, me machuquei demais em seleção brasileira, que chegou um ponto que eu não queria mais. Entendeu? Eu não queria mais. Seleção, fico torcendo é melhor. Pelo menos eu fico torcendo, não acontece nada, porque eu vou lá para tentar pra ser o titular e eles me convocam como titular e eu não jogo, pô. Eu acabo me machucando, eu jogo e acabo me machucando, então fiquei meio cabreiro com o negócio de seleção. Você falou desse primeiro jogo no Maracanã, como é que foi jogar no Maracanã também pela primeira vez? Era um estádio que já tinha essa... Não, eu joguei no Maracanã com o Santos. O Santos. Eu joguei no Maracanã com o Santos. Não me recordo contra quem eu joguei o primeiro jogo no Maracanã. Mas tivemos muitos jogos no Maracanã, né? Inclusive decisões de títulos mundiais foram no Maracanã, né? Contra Benfica, contra Boca Júnior, contra Milan, entendeu? Todos jogos ali de Libertadores. E sempre no Maracanã. Então o Maracanã ficou um palco que a gente gostava. Ele não é um estádio, um palco que a gente gostava. E a gente sempre se deu bem lá. O Santos sempre se deu bem no Maracanã. É muito diferente jogar num estádio como a Vila Belmiro, uma capacidade com um público menor, e jogar no Maracanã, um estádio que na época recebia 150 mil pessoas. Tinha esse impacto para o jogador? Não, pra gente era melhor jogar no Maracanã. Pra gente era melhor, porque tinha muitos adversários que vinham para se fechar e aquela marcação muito junta, entendeu? Então era difícil de você até respirar num estádio pequeno, como no caso Vila Belmiro. Mas no Maracanã não, a gente se soltava, né? Maracanã a gente era realmente um palco da gente ali, onde todo mundo se deu bem ali, inclusive contra os próprios times cariocas, né? O Santos teve sucesso em cima de Fluminense, de Flamengo, de Vasco, entendeu? Teve muito sucesso. E nessas finais de campeonato mundial, em que o Santos ia jogar no Maracanã, a torcida do Rio apoiava o Santos? Muito. Contra o Milan foi a coisa mais linda que eu já vi. Todos os torcedores das equipes do Rio de Janeiro com as camisas, aqui nesse canto só flamenguista, aqui nesse canto só vascaíno, aqui nesse canto só fluminense. Nossa, eu olhava assim de dentro do campo, assim para o Maracanã, a coisa mais linda do mundo. Coisa mais, nossa, arrepiante. O Amarildo, no depoimento que ele prestou, ele jogava na época do Milan, ele contou que os italianos ficaram, quando viram o Maracanã repleto, eles tremeram na base. Porque era uma pressão e um impacto da multidão. Porque o Santos não é time carioca, né? E o apoio que teve, que é aquilo que eu estava falando há instantes atrás. Brasileiro, né? Brasileiro, não adianta. Agora vai disputar a Libertadores, vai São Paulo e Boca Júnior. Eu quero que São Paulo se dane, eu sou santista, pô. Não, tá errado, pô. Entendeu? Tá errado, é Brasil, pô. Não importa se é o São Paulo que vai ganhar o título, é mais um título pro Brasil. Entendeu? Eu penso assim, sei lá, mas quem pensa, né? São poucos. São poucos, realmente são poucos. Então é complicado isso aí. Então você se firmou no Santos, depois também disputou vários amistosos, troféus pela seleção brasileira, no Brasil, fora do Brasil. E como é que foi, em 62, ser convocado para a Copa do Chile? Em 62 eu era titular. E num dos últimos jogos, acho que foi contra o País de Gales, aqui no Pacaembu, País de Gales e Brasil.
E o Aimoré Moreira, que era o treinador, tirou todo mundo. Ele ia colocar o pessoal que não vinha jogando. Tirou todo mundo, só não tirou a mim. E só eu me machuquei. E só eu me machuquei. Como foi a contusão? Ah, foi uma pancada aqui no gol da entrada aqui. Uma pancada aqui. No gol da entrada e aparentemente era fazer um tratamento, pá, e tal, e tudo bem. Mas não foi, foi o meu menisco que arrebentou. Aí eu fui para a Copa do Mundo, mas naquela de recuperar, né? Naquela de recuperar, mas infelizmente não deu para recuperar. E essa Copa eu tenho ela na cabeça até hoje, né? Porque eu acho que para mim ia ser o prêmio do século, essa Copa do Mundo. Mas infelizmente não aconteceu. Foi a Copa em que também o próprio Pelé, no segundo jogo... Acabou se machucando também. Aí quem acaba brilhando é o Garrincha. Garrincha. Acaba sendo o grande nome da Copa. Aquela Copa não tinha como perder. Garrincha fazendo gol de falta. Garrincha não era de fazer gol. Garrincha fazendo gol de falta. Garrincha fazendo gol de cabeça. Não tem como perder. Garrincha fazendo gol de pé esquerdo, que ele não sabia nem andar. Como é que você vai perder uma Copa? Não tem como perder. Cada gol que ele fazia, ele falava, pô, não é possível, mas né, fazendo gol, não podemos perder mais. Porque não tinha reserva, né? Machucou, fica com 10. Essa Copa do Mundo. Nessa época. Machucou, fica com 10. Não tem substituição. Então nós estávamos tudo do lado de fora e a gente conversava muito um com o outro, né? Dizíamos, nossa, não é possível, o Mané tá fazendo gol de pé esquerdo. O que é isso? O Mané tá louco? O que está acontecendo? Não pode perder mais essa Copa do Mundo, não tem jeito de perder. Depois do que ele está fazendo, não tem jeito de perder. E realmente o Mané foi o cara. E quem que entrou no seu lugar? Vavá. E no lugar do Pelé entrou o Amarildo. Bem pra caramba. Entrou o Amarildo bem também no jogo. Entrou bem mesmo o Amarildo. Entrou muito bem. E vocês assistiam, quem não estava jogando, assistia no estádio. Ficava No estádio. Bancada, No setor. Na parte de baixo, assim, lá no Chile, na parte de baixo. Assim, a gente ia em direção ao campo, assim, e o vestiário era aqui do lado, assim. E ficava todo mundo ali. E a primeira fase foi em Vinha Del Mar. Isso. Isso. Então, aí você passou o tempo todo junto com... Como é que foi? Quanto tempo antes vocês foram? Como é que foi essa preparação? Ah, nós chegamos... Primeiro nós estivemos em Campo do Jordão, né? Ficamos em Campo do Jordão uns 25 dias, por aí. Ficamos em Campo do Jordão. Depois, quando fomos para o Chile, fomos direto para Vinha Del Mar, né? Para Vinha Del Mar, ficamos lá em Vinha Del Mar. Por aí também, uns 25 dias, por aí. 30 dias no máximo. Ficamos aí. Chegamos lá uma semana antes do início da Copa, né? Uma semana, 10 dias, uma coisa assim, antes do início da Copa. E aí, ficamos por lá mesmo. Nessa época o senhor já era casado? Como era? Nessa época? Era. Já era casado. Era. E como é que era ficar esse tempo todo aí? Acostuma, né? Acostuma. O ambiente da seleção era de amigos, era uma relação... Muito. Era muita brincadeira, né? Muita gozação. Era espetacular. O ambiente da seleção era espetacular. Em 62 você tinha 19 anos. Isso. E já era casado? Já. Em Santos? Em Santos. Então, as lembranças que você tem do primeiro jogo contra o México, o que você lembra da Copa de 62 em específico, de cada um dos jogos? Contra o México, o Brasil sempre teve muita vantagem sobre o México, né? Se eu não me engano, foi 2-0 esse jogo. Se eu não me engano, foi 2-0. E o Brasil sempre teve muita vantagem sobre o México, né? Uma equipe que sempre deu trabalho ao Brasil mesmo foi a Inglaterra.
A Inglaterra, eles não fazem e não deixam você fazer. Entendeu? É meio complicado. Mas o Brasil, sei lá, foi muito bem. O jogo que complicou foi contra a Tchecoslováquia, que o Pelé saiu machucado. Esse jogo complicou muito, porque era um time bem adulto, sabe? Um time bem adulto. E Foi um 0-0, foi foi um 0-0, 0-0. Então foi um jogo que realmente complicou. Tanto é que decidiu o título Brasil e Tchecoslováquia. Gozado. Tanto é que no final o Brasil ganhava aqui, eles ganhavam lá. O Brasil ganhava aqui, eles ganhavam lá. O Brasil ganhava aqui, eles ganhavam lá. Conclusão, sobrou para os dois no final. E foi um jogo bastante difícil. Foi um jogo bastante difícil. Mesmo na final, eles tiveram o azar, o goleiro pegou a Copa todinha. Ele falhou na final contra o Brasil. Ele falhou na final. O terceiro jogo também foi complicado, que foi um jogo contra a Espanha. Contra a Espanha, que o Nilton Santos fez o pênalti. O que você lembra desse jogo? Foi um jogo que o Amarildo se deu bem, né? O Amarildo se deu muito bem nesse jogo. Nossa, ele fez um gol sem ângulo que aliviou. E após esse gol do Amarildo, o Nilton Santos fez pênalti. Que, se eu não me engano, a Espanha fez 1-0. Se eu não me engano, a Espanha fez 1-0, nós fizemos 1-1 com esse gol do Amarildo. Aí, em seguida, o Nilton Santos parece que fez o... Parece não. A direção que nós estávamos foi pênalti. Só que o Nilton, muito experiente, muito esperto, ele deu um passo atrás. Mas nem ele sabia que esse passo atrás que ele deu saía fora da área. E saiu fora da área isso aqui, ó. Então o juiz botou a bola ali e tal, não deu o pênalti, e o Brasil foi em seguida, fez 2-1. Então foi umas coisas mesmo de experiência, de cara com capacidade para essa experiência mesmo, né? E havia muita diferença entre as seleções, você falou dos jogos difíceis contra a Tchecoslováquia, Inglaterra, esse contra a Espanha, no plano tático, ou era uma diferença mesmo técnica e que ali o Brasil decidia? Já existia essa ideia de uma escola brasileira versus uma escola europeia? Não, o brasileiro improvisa, né? O brasileiro é muito improvisador, né? Hoje não, hoje já está virando um pouco robô, né? Já está mais ou menos assim, mas na época não. O jogador brasileiro, se ele achasse que ele tinha que partir para cima do cara e fintar para chegar ao objetivo que era o gol, ele fazia isso. Entendeu? Não tinha que jogar a bola ali naquele primeiro, para aquele passar para aquele, para aquele passar para aquele, e aí chegar em você para você chutar no gol. Não. O Brasil sempre improvisou, né? E o Brasil, em improvisação, é espetacular. Então, e tinha os jogadores criadores também, né? Era uma seleção forte, entendeu? Seleção forte, seleção de cara inteligente, um Didi, pô, entendeu? Então, era uma coisa mesmo de arrepiar, para ser sincero. O técnico na época era o Aimoré, como é que ele impunha muito a obediência ao esquema tático, ou era então, tinha um nível de liberdade para vocês? Não, já tinha um esquema mais ou menos montado, né? Que era jogar em função do Mané, do Garrincha, em função do Pelé, entendeu? Então, como é que se diz? A improvisação ali, era o Zagallo voltando para fazer o terceiro homem, entendeu? Era as coisas mais corriqueiras que tinha ali, era justamente isso aí mesmo, era o que ele passava para a gente, né? Era o que ele passava para a gente. Quando o Pelé saiu, houve uma preocupação geral, assim, ai meu Deus, e agora? Será que vai dar? Será que não vai? A preocupação existiu, né? Lógico, existiu, não tenha dúvida. Mas, sei lá, inclusive nesse lance que o Pelé se machucou, por exemplo, eles começaram a forçar o tratamento em cima de mim. Fiquei com o joelho todo
queimado, tanto tratamento que eu fazia. Eu fazia tratamento de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora eu fazia tratamento. Mas está quebrado lá dentro, não adianta, não resolve nada. Mas forçaram bastante em cima de mim. Até que lembraram do Amarildo. Viram que não ia dar, então lembraram do Amarildo. Aí todo mundo se reuniu, fomos em cima do Amarildo e, tranquilo, Botafogo. Tá com a camisa do Botafogo, vambora. Não esquenta a cabeça com isso não. Vambora, é tu mesmo, cara. Sabe jogar, se não soubesse, tudo bem, mas sabe jogar, pô. Então, não sei o que, pô, ele foi tranquilo para dentro do campo e foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi muito bem, Amarildo. Quem era o médico dessa seleção? Hilton Gosling. Dr. Hilton Gosling. Então já havia toda essa preocupação com resolver esses problemas de contusão, colocar o mais rápido possível de volta. Não, quem se machucasse dificilmente tinha condições de recuperar. Você não tinha nada para que você recuperasse. Não é o caso de hoje, te faz uma, pô, sei lá, faz uma cirurgia que é 10 minutos e 10 dias você joga, pô, entendeu? E não tinha isso. Não tinha nada disso, não. Era tudo na base do ferro e fogo. Era toalha de água quente, era infravermelho, o que tinha. Não tinha outras coisas. Forno, a perna lá, só emagrecia, mas nada. Emagrecia, aquela quentura em cima, né? Só ia perdendo musculatura, mas curar mesmo de jeito nenhum. E foi muito frustrante estar lá, não Foi, poder entrar em campo, foi. ter que ficar assistindo, era duro. Foi muito frustrante. Foi muito frustrante dada a condição que eu estava. Então eu achei que aquela Copa era minha. Entendeu? Eu achei que aquela Copa era minha. Tranquilo, não em termos, vamos dizer assim, financeiros, que vai ficar isso, que vai ficar... Não. Jogando bola. Essa época ainda eu gostava de jogar bola. Então, para mim, eu era um moleque, eu queria jogar bola. Só isso. Eu estava numa fase que eu estava voando. Estava nem jogando, estava voando. Entendeu? Então, realmente foi frustrante. Dali para frente eu perdi interesse em seleção. Não me interessou mais seleção. Fazia tudo para não ser convocado. Mas depois de 62 eu não pensei mais em termos de seleção. Continuando, então depois teve nas quartas de final o jogo contra a Inglaterra, 3-1. Isso, 3-1, O senhor lembra de ter sido um jogo bastante complicado também contra os ingleses? Sempre é complicado contra os ingleses. Sempre é complicado. É um jogo bastante difícil, porque eles são muito marcadores, né? Eles marcam muito bem, eles, sei lá, a tática do treinador deles, ou de qualquer treinador que esteja trabalhando com eles lá, é homem a homem, né? O cara tá o tempo todo fungando no teu pescoço, tá entendendo? Quer dizer, então você tem uma certa dificuldade, apesar que o brasileiro sempre teve a facilidade de, como é que se diz, de se locomover dentro do campo e enganar o adversário. Sempre teve essa facilidade, entendeu? Mas os ingleses é bem complicado. Tanto que depois, em 66, eles conquistam a Copa. Justamente. Depois em 66, eles conquistaram a Copa com méritos, por sinal, né? Com méritos. E com alguns outros jogadores. Né? Que estavam despontando já lá. Tinha o fato também de ser na própria... Dentro de casa, né? Dentro de casa. Então facilitou, aquela Copa foi meio feitinha para eles. Continuando, Coutinho, é muito interessante ouvi-lo, porque existe já muita documentação sobre a Copa de 62, mas do ponto de vista do jogador, do ponto de vista de quem estava lá, o personagem, a estrela do evento, então é muito interessante ver a sua, como era o seu ponto de vista. Então, continuando, tivemos a semifinal
contra o Chile, que era o anfitrião. O anfitrião, é. Recebia a Copa, tinha tido terremoto 2 anos antes, eles se mobilizaram para conseguir viabilizar o campeonato, chegaram na semifinal contra o Brasil, e aí teve até uma mudança. O jogo seria no local, eles passaram para a capital, Santiago. Foi para Santiago o jogo. Segundo eles, para aumentar a renda, mas tinha o fato também de aumentar a pressão. Aumentar a pressão é a facilidade para eles conseguir um objetivo, né? Que era vencer o jogo e chegar na final. Mas... Foi essa, na sua lembrança, essa partida contra o Chile? Olha, veja bem, o chileno sempre gostou do brasileiro. Sempre se deu bem o Brasil, principalmente nós do Santos. Sempre se demos bem, porque nós jogávamos lá, todo ano a gente jogava no Chile, Universidade Católica, Universidade de Chile, Colo-Colo. A gente jogava contra quase todos eles lá. A gente ficava mais ou menos um mês lá. Então a gente tinha uma certa amizade, assim, em termos de Santos Futebol Clube e Chile, né? Então o povo tratava a gente muito bem. E essa mudança, por exemplo, não afetou quase nada para nós. Entendeu? Não afetou quase nada para nós porque a gente sabia do carinho do torcedor chileno, né, com os brasileiros. E foi um jogo até tumultuado. Se eu não me engano, o Garrincha foi expulso esse jogo. Se eu não me engano, ele foi expulso esse jogo. E foi um jogo complicado. Mas o Brasil acabou ganhando, parece, de 4-2, se eu não me engano. Foi 4-2. Então, o Brasil ganhou de 4-2, mas um jogo complicado. Um jogo que a gente estava torcendo para terminar logo, porque eles estavam em cima da gente. Eles tinham um jogador chamado Toro, que era um meia. Nossa, ele jogava muito esse cara. Jogava muito, batia forte na bola. Inclusive, ele fez um dos gols que Gilmar nem viu por onde ela entrou. Se foi pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por cima da cabeça, por baixo. Não viu nada. Ele falou que tinha gente na frente, mas não tinha, não. Ele realmente não viu mesmo, porque o cara batia muito forte na bola. Então, foi realmente um jogo complicado, mas o Brasil soube se controlar e se conter e acabou vencendo esse jogo também. Esse Toro, o senhor já conhecia de jogos? Já, ele jogava contra nós pelo Colo-Colo. Ele jogava contra nós pelo Colo-Colo nas excursões que a gente fazia, né? E não mudou a atitude da população em relação à seleção brasileira? Não. Não houve uma hostilização pelo fato de ter um... Lógico, a frustração deles foi grande, que eles achavam que chegavam. Mas eles também estavam torcendo para que não tivesse sido o Brasil o adversário, que viesse um outro qualquer. E eu acho que esse outro qualquer não passaria. Qualquer outro que viesse, acho que não passaria. É que o Brasil fez uma grande partida também, eles jogaram muito bem, mas o Brasil também fez uma grande partida e os gols saíram na hora certa, entendeu? Então, o Brasil passou para a final. Então, quando passou para a final, os chilenos automaticamente passaram a apoiar a seleção brasileira? Aí ficou tudo para a gente, né? Aí ficou tudo pra gente. Aí já não tem mais divisão, aí já agora é nosso. Tinha essa coisa que tem hoje, que é, por exemplo, os torcedores saírem do seu país para ir ver a seleção. Já naquela época tinha isso? De ter torcedores dos países que iam para a Copa do Mundo assistir? Ou era só quem habitava o próprio país? Não, a maioria eram os habitantes, né? A maioria eram os habitantes. Eu acredito que tenha ido muita gente de fora, os que têm poder aquisitivo que não vai incomodar no amanhã. Eu acho que muita gente foi. Porque tem muito aficionado, né? Tem muita gente que gosta de futebol, entendeu? Então, e eles devem ter ido muita gente, mas assim que a gente saiba e tenha certeza mesmo. A sua lembrança de ver, observar no estádio
Não, nessa época não tinha muito disso, não. Não tinha, não. Hoje não. Hoje você vê na televisão, o cara tá com a bandeira do não sei o quê, o outro lá, do outro canto tá com a bandeira de não sei o quê, né? E mensagem, essas coisas, né? Mas na época não tinha muito isso, não. Se tivesse uma bandeira, era de um dos dois clubes que estava jogando. Entendeu? Então esse que era o certo deles. Então aí chegou a grande final contra a Tchecoslováquia. O senhor lembra dessa expectativa, desses dias que antecederam o jogo? Não, a conversa que nós tivemos, o Aimoré com a delegação, né, com o plantel todo, e depois nós no particular, nós jogadores, né, no particular. E realmente conversamos, que foi um adversário bastante difícil na primeira fase, jogadores experientes, que eram mais opus, popular, entendeu? Jogadores experientes, mas que chegamos aqui, agora vamos até o final. Agora é a gente, entendeu? Então, aquela corrente forte, um abraço muito sincero de um para outro. E, sei lá, as coisas correram realmente como a gente queria e com a amizade que tinha, né? Não importa se estava jogando, se não estava jogando, o ambiente era mesmo muito sincero, entendeu? Muito sincero. Então, foi isso que nós escolhemos. Os dirigentes interferiam nesse momento? Havia essa... Não, veja bem, o doutor Paulo, Deus que eu tenha, ele era muito, sabe, muito sincero. Entendeu? Ele era muito sincero. Então ele... Paulo Machado de Carvalho. Isso, como diz o Marechal da Vitória, né? Ele era muito sincero. Ele era muito sincero e conversava muito com a gente, não dava palpite assim, vamos dizer, que o Aimoré está dando a escalação do time e ele vinha dar palpite. Não. Ele conversava totalmente alheio ao que vai jogar lá dentro do campo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele vinha, passava a mão na cabeça, era um paizão, né? Passava a mão na cabeça e vai dar tudo certo. E nós vamos ser campeão. Fica tranquilo que nós vamos ser campeão, sabe? Sempre dando sempre dando uma força mesmo e realmente tivemos esses objetivos mesmo. Além dos dirigentes, não tinha aqueles políticos, coisas que cercavam. Era só mesmo a delegação. Só mesmo a delegação. A imprensa na época, como é que era a imprensa? A imprensa da época é mais ou menos como hoje, né? Mas só que na minoria, né? Na minoria. Você percebe muito bem que tinha muita gente da imprensa, mas de tudo quanto é lado. Nesse jogo da Tchecoslováquia, quando termina o jogo. O campo ficou minado de repórteres. Entendeu? O campo ficou minado de repórteres. Se os caras não saem rápido, eles ficam nus dentro do campo. Entendeu? Porque os caras entraram, pegavam camisa, pegavam chuteira. Os caras chegaram no vestiário em petição de miséria. Chegaram em petição de se segurando todo, sabe? Porque realmente os caras entraram. O cara largava, botava a máquina assim no pescoço, essas Rolleiflex que tinha na época, né? Botava assim no pescoço e ia arrancando camisa dos caras. E era muita gente. Mas era repórter de tudo quanto era lado. Entendeu? Era repórter de tudo quanto era lado. Não eram repórter brasileiros. Tinha muitos brasileiros, mas tinha repórter de tudo quanto é lado. Mas tinha aqueles brasileiros que acompanhavam você? Tinha, o dia a dia, né? O dia a dia. O dia a dia da seleção brasileira, né? E Treinamentos. tinha amizade? Tinha amizade. Era, como é que se diz? Não tinha esse lance de treino fechado, que hoje eu vejo falar. Eu nem sei como é que é isso, treino fechado, como é que ele faz? Ele cobre o campo? Eu não sei como é que eles fazem. Treino fechado, sei lá. E aí fica repórter
olhando pelo olho mágico, sei lá. Então, na época não tinha isso. Eles ficavam lá com a gente, almoçavam às vezes com a gente, jantavam com a gente, tomavam café com a gente. Porque a gente ficou em Quilpué, como que eu vou dizer assim, num tipo hotel fazenda, certo? Tipo hotel fazenda. E lá na frente tinha um hotel onde eles ficavam. Entendeu? Então, eles se locomoviam a pé de um lado para o outro. Entendeu? Então tinha, inclusive, muita amizade nesse sentido, né? Você lembra de nomes de algum desses jornais, tipo Sandro Moreira? Você lembra de nomes? Não, o Sandro foi muitas vezes lá. O Sandro, quem mais? Bibas. Que tinham radialistas, tinham jornalistas. Tinha radialistas e jornalistas. Muito. Um negão carioca que ia muito lá, não me lembro o nome dele agora. Um negão carioca. Não me lembro o nome dele. Ele está toda hora lá. Então ia muito lá. Os que tinham mais ambiente, né? Que tinham mais ambiente, mais chegado com o pessoal e tal. Então ia muitos lá. Eles iam lá bater papo e o que vocês acham do jogo? Assistia outros jogos, assistiam com a gente, às vezes, lá, entendeu? Então era um ambiente tranquilo, sadio. Muito bom. Aí houve essa final contra a Tchecoslováquia e o Brasil, dessa vez, consegue ganhar da Tchecoslováquia. E ganhou bem, e ganhou bem. Ganhou bem, ganhou bem. 3-1. Como é que foi voltar para o Brasil, bicampeão do mundo, sendo recebido por presidente da República? Como é que foi esse retorno aclamado pelo povo? Como é que foi? O que você lembra dessa Copa de 62, do retorno? O retorno foi bacana. Descemos em Brasília, né? Descemos em Brasília, descemos, acho que no Rio de Janeiro primeiro, depois viemos para Brasília, sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Aí tivemos em Brasília falando com o Jango, né, que era o presidente na época. Aí conversamos lá com ele e tal, aí agradeceu, tal, aquelas fotos, aquelas coisas todas lá, tal. E depois viemos para São Paulo. Depois viemos para São Paulo. Aí carro de bombeiro para lá, carro de bombeiro para cá, aquela coisa toda, tal. Mas aí eu, o Pepe, o Zito e o Gilmar, nós fomos embora. Está dispensado? Está dispensado. Então eu não quero carro de bombeiro, eu quero ir embora. Aí fomos embora. Fomos embora. O único que ficou foi o Pelé. O único que ficou foi o Pelé. O Mauro também foi embora. E você voltou para Santos. Fomos para Santos. Pegamos um táxi, pô. E aí Pegamos um táxi e sua fomos embora. família já estava lá te esperando? Não, então a família de todos estavam no campo do Santos. Estavam todos lá no campo do Santos. Aí teve uma recepção no campo do Santos. Teve uma recepção. Aqueles torcedores que não têm sono, né? Aí eles estavam lá esperando a gente e tal. Mas a recepção mesmo do Santos Futebol Clube para com os jogadores do Santos, que foi campeão do mundo, foi numa outra data lá. Ainda era o Atier, o presidente do... Era o Atier. Atier, Modesto Roma, o Nicolau Moran, Augusto da Silva Saraiva. Eram os diretores do clube na época. Aí você retomou os jogos pelo Santos? Sim, aí... Não, eu fui operado. Você foi operado? Eu fui Continuou operado. com a contusão? Sim, eu fui operado. E depois tivemos os jogos contra o Benfica, né? Aí tivemos os jogos contra o Benfica. Mas aí eu já tinha me recuperado. 1 mês e pouco, 2 meses, já tinha me recuperado. Aí entramos no Campeonato Paulista, se eu não me engano. Comecei a jogar novamente e tal. E depois teve a Libertadores, né? Sua média de gols é espantosa, quase um gol por partida, 0,8 gols por partida ao longo da sua... Como é que era essa relação com o gol? Era facilidade, era capacidade de antever a jogada, penetração?
faro do gol para você? Eu acho que, sei lá, eu nunca pensei em ser artilheiro de nada. O meu interesse sempre foi vencer o jogo. Quem fez o gol, eu não estava nem preocupado com isso. Porque hoje existe um problema muito sério. Hoje e ontem, que o centroavante tem que ser artilheiro. Eu discordo totalmente. Se ele for inteligente, já está bom demais. Não, se ele for inteligente, está bom demais. Ele vai pegar 2 meias chegando aqui, ele inteligente, deixa os dois de cara toda hora. Se ele for inteligente. Você vê muita diferença de um centroavante jogando na sua época, um centroavante jogando hoje? Não, na minha época tinha centroavante como hoje. Entendeu? Só que tem os diferenciados, né? Tem os diferenciados. Hoje eu não vejo jogador diferenciado. Hoje eu vejo aquele cara que abaixa a cabeça e quer chutar pro gol, ver se faz o gol. Ele não vê outro cara que está passando ali do lado. Ou esse que está entrando por aqui. Entendeu? Então eu falo sobre isso. Entendeu? Eu falo sobre isso. Entendeu? Ele acha que ele é o centroavante, ele tem que dominar, virar e chutar. Quer dizer, e os amigos que estão com a camisa igual, como é que fica? O cara entrando aqui, outro entrando aqui. Então eu acho que o futebol é cabeça, é inteligência. Entendeu? Eu penso assim e joguei assim a minha vida toda. Nunca me preocupei em fazer o gol. Eu fazia mesmo o gol, porque não tinha outra coisa a fazer. Já tinha feito tudo, já estava feito tudo. Aí eu fazia o gol. Mas que eu lutei para ser artilheiro disso, ou daquilo outro. Eu tive uma passagem com o Zito na Vila Belmiro, que o Santos jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto e nós ganhamos de 11-0 do Botafogo. De 11-0. E o Pelé fez 8 gols. Eu fiz um, o Pepe fez outro e o Dorval fez outro. 11-0. Tudo bem. Aí o Pelé se machucou lá, aí fomos jogar com o 15 de Piracicaba, na Vila Belmiro. Aí, primeiro tempo, tá jogando, tô eu e o Aguinaldo, um baixinho que jogava lá também. Eu e o Aguinaldo jogando na frente, Pelé machucado. Aí, eu fiz, 1-0. Aí, eu fiz, 2-0. E, eu fui, 3-0. E, eu, 4-0. E, eu, 5-0. O Zito se entusiasmou. Eu não tô nem aí, o Zito se entusiasmou. Falou assim, tu vai bater o recorde do Negão, ele fez 8, tu vai fazer mais. E aí voltamos no segundo tempo, 5-0. Aí eles tocavam em mim, eu devolvia para eles. Eles tocavam em mim, eu devolvia para eles. Aí ele falava assim para mim, como é que é? Eu digo assim, faz outro cara, eu já fiz o meu, faz outro cara. Faz outro cara. E aí fizemos uma tabela, eu e ele. Fizemos uma tabela, eu e o Zito. Ele veio de trás, tocou, eu limpei para ele. E ele me devolveu para mim fazer o gol para ser o 6º, né? E eu devolvi para ele de novo, ele chutou a bola de bico em cima de mim. Seu maluco, tu é maluco. Ele me chamou de maluco, tu é maluco. Faz o 6º gol. Ah, que gol, 5-0, tá bom demais. O negócio é passar lá e pegar o bicho e tá bom, cara. Pô, quer fazer gol, para com esse negócio. Puta, eu queria morrer. Foi meu capitão muitos anos, queria morrer comigo. Então, sei lá, mas eu acho que o gol é uma consequência, ele aparece, entendeu? Lógico que você tem que procurar, mas ele aparece. Por isso que eu digo, eu conheço gol trabalhado, eu não conheço gol na marra. Gol na marra não existe, existe o gol trabalhado. Trabalhou, e pá. Ou faz você, ou faz ele, ou faz outro, mas aconteceu. Tinha um centroavante na época que você admirava no Brasil? Paulo César de Araújo, Pagão. Aprendi muito com ele. E hoje, algum centroavante, ou nos últimos tempos, que tenha te enchido os olhos? Não, eu acho que o Romário. O Romário porque ele soube trabalhar pelos atalhos. O Romário não era de correr, ele corria pelo atalho. Então ele lembra muito a mim, que eu também nunca fui de correr, mas pelo atalho.
E o Ronaldo, né? O Ronaldo, quando teve na fase boa dele e tal, aqueles arranques dele, eu achava sensacional. Aí teve aquelas contusões e aí já foi dando uma caída, que é normal, né? Deu uma caída de produção. Começou também com problema de gordura, que eu nunca tive esse problema. Eu cheguei a jogar com 90 quilos. Nunca tive esse tipo de problema. E o Ronaldo teve esse problema. Apesar que ele é mais alto do que eu, né? Ele teve esse problema. Mas foi um fenômeno mesmo, né? Um jogador fora de série. É claro que a contusão ameaça Lógico, vários lógico. jogadores, mas especialmente talvez um centroavante, pelo fato É, porque dele você ser fica mais muito pesado. exposto, né? Você fica muito exposto. A primeira pancada é pra ti, depois é que vai pegar teu back lá atrás. Entendeu? A primeira pancada é tua. Então é uma coisa que realmente... Mas é os dois que eu... O Careca, eu achei que foi um centroavante também de muita responsabilidade. Careca, eu gostava muito de ver o Careca jogar também. Terminada então a Copa de 62, você se recuperou, voltou a vencer pelo Santos, em escala também internacional, 63. Voltou a ter oportunidade de jogar pela seleção ou Em 63, aí 63. 63. Em 63 teve uma excursão para a Europa. Uma excursão para a Europa e eu machucado de novo. O primeiro jogo foi em Portugal, o Brasil perdeu 1-0, eu nem troquei de roupa. Aí fomos para a Bélgica, o Brasil perdeu de 5-1, eu também nem troquei de roupa. Aí o Brasil foi para Munique, jogar contra a Alemanha. Aí me botaram na marra para jogar. Eu com o tornozelo desse tamanho me botaram na marra para jogar. Aí nós ganhamos o jogo. 2-1, eu fiz um gol, o Pelé fez outro. Aí quando eu estava bom, foi pro Cairo, aí me tiraram de novo. Aí eu falei, parei com vocês. Não quero mais saber de vocês, não. Chega. E aí eu nunca mais joguei na seleção brasileira. Ainda era o Aimoré? Era ele. Aí nunca mais quis saber. Foi mais por essa oscilação mesmo de hora querer que você jogasse? Não é a hora que queria que eu jogasse ou a hora que não queria que eu jogasse. Ele me colocou machucado para jogar contra a Alemanha, para botar mais responsabilidade no negócio. Porque ele já tinha perdido 2, né? Em Portugal e na Bélgica. Então a Alemanha se perde, ele perdeu para os jogadores do Santos. Essa talvez tenha sido a ideia dele. Porque ele deu a escalação, Gilmar, Lima, Eduardo, Roberto Dias e Rildo. Zito e Mengalvio. A frente é a do Santos, diz ele. A frente é a do Santos. Que seria o Dorval, eu, o Pelé e o Pepe, né? Só que nós ganhamos o jogo. E aí ele depois tirou. Deixou a gente, como é que ele falou? Vou deixar vocês descansando aqui em Portugal e nós vamos para o Cairo. E a gente fica descansando, minto, na Alemanha. Vocês vão ficar aqui na Alemanha descansando e nós vamos jogar no Cairo com os reservas e tal, não sei o quê. Depois passamos por aqui, pegamos vocês e vamos embora. Aí ficou eu, Pepe, Dorval, Mengalvio, Zito, Mauro, Gilmar, ficou todo mundo na Alemanha. Ficou todo mundo na Alemanha e foram para o Cairo. Vamos jogar lá no Cairo. E aí você se Não, para mim chega. Chega de E seleção. houve a ter uma nova convocação e você disse não? Eles chegaram oficialmente? Não, aí já foi bem mais na frente. Aí foi bem mais na frente. Não é 63, 64? Não, aí foi bem mais na frente. Aí foi em 70. Aí em 70. Mas em 70 eu não estava mais afim de jogar bola. Já não estava mais. E a Copa de 66? Ali acho que foi uma bagunça, né? Foi é o que os caras contam. Eu não fui, mas foi o que os caras contam, né? Mas não houve Pô, jogar, não sei se vocês lembram do Fidelis. Lembra do Fidelis? de nome, sim. Então jogar o Fidelis e não jogar o Carlos Alberto é piada, né?
Não tem nexo. Pô. Então, sei lá. Segundo o que o pessoal fala é que foi uma bagunça danada. Ninguém se entendia. O cara pegava a camisa e botava no corpo, vou jogar eu. Quer dizer, é complicado, né? Tinha que dar no que deu mesmo. Era até uma etapa que o Brasil parecia ter superado, a questão da organização. Em 58, quando chegou o Paulo Machado de Carvalho, que começou a ser uma organização mais profissional, mas mesmo assim, em 66, os jogadores... 66 nem o Dr. Paulo respeitaram. Não houve respeito nem com o Dr. Paulo. Foi meio complicado o negócio. Eu não estou muito assim por dentro do negócio não, mas o que a gente ouviu de alguns jogadores é que sem chance, né? E o senhor lembra de acompanhar a Copa de 66? Já tinha transmissão pela televisão nessa época? Tinha. O senhor assistiu essa transmissão? Alguns jogos. Alguns jogos eu vi. Tinha essa dimensão já do país parar, era uma coisa assim de um acontecimento? Essa época o pessoal ainda parava para prestar um pouco atenção. O pessoal ainda parava para prestar atenção nos jogos, faziam festas. Mas quando começou a Copa do Mundo a gente já sabia. Quer dizer, quem deu um chute na bola tal, sabia mais ou menos que não ia chegar a lugar nenhum. Porque cada hora escalava um time, pô. Não dá, assim não dá. Não dá. Você tem que ter a base aqui de trás já, pô. De 3 meses aqui atrás você tem que ter uma base. Aí saiu esse porque machucou, então entrou esse. Agora, pô, você tira esse e entra com 4. Aí no outro jogo você tira esse e entra com 6. Não chega a lugar nenhum. Apesar de todos serem grandes jogadores, mas o cara nem no quarto junto estão, pô. Um tá aqui, outro tá lá embaixo, pô. Não tem nada a ver. É complicado. Então essa foi frustrante não ter sido tricampeão, porque o Brasil já devia ser extremamente favorito, tinha ganho em 58, tinha ganho em 62. Havia essa obrigação de vencer. Isso rapidamente também se desfez quando o Brasil começou a jogar e não encantar. Garrincha já não estava mais no auge da sua forma. O Mané mesmo não podia ter jogado. O Mané jogou já sob efeito de injeção. Entendeu? Então já... Sei lá, ninguém estava se entendendo ali, não. Ninguém estava se entendendo. Estava muito complicado aquilo ali. O senhor continuou jogando no Santos até... Passou a Copa 66 até 68. 71. Até 71. Então foram ao todo, começou em 58. Em 68 eu fui emprestado para a Portuguesa de Esporte. Eu fui emprestado para o Vitória da Bahia. Tinha brigado com eles lá. Aí fui para o Vitória da Bahia. Aí fiquei 6 meses no Vitória. 3 meses fiquei no Vitória. Aí voltei. Não tô afim mais disso aqui, não, de jogar bola. E eu tava gordo pra caramba, eu também não tava mais afim de emagrecer, então não tô afim de jogar. Não quero mais saber disso, não. Aí a Portuguesa de Esporte me pegou. Então, nesse ano, eu joguei no Vitória e na Portuguesa. Joguei no Vitória e na Portuguesa. Depois voltei para o Santos, aí fomos campeões em 69. Aí fomos campeões em 69 paulista com o Santos. Mas eu já estava sossegando já, né? E era estranho jogar assim, você passou 10 anos jogando pelo Santos, jogar em um outro time, adaptação... Não, você faz ambiente, né? Você faz ambiente. Fiz muitos amigos lá no Vitória, fiz muitos amigos lá no Vitória. Na Portuguesa, a gente se encontra até hoje. A gente se encontra e vamos tomar nosso chopinho, bater nosso papo. Sempre a gente tá junto. A Portuguesa fez um ataque com o Edu Bala, o Leivinha, eu, o Ivair e o Rodrigues. Jogamos. O volante era o Paz. Fizemos um time bom. A Portuguesa fez um grande campeonato esse ano. Fez um grande campeonato.
muito bom. E aí você voltou ao Santos. Aí eu voltei ao Santos. Terminou o empréstimo, eu voltei ao Santos. Aí disputei o campeonato de 69. Aí em 70 eu disputei o Rio-São Paulo. Disputei o Rio-São Paulo, aí já fui sossegando, em 71 eu parei. 71, Fábio. Em 71 parei no Santos, aí fiquei um ano no México. Um ano no México. Falando do México, e a Copa de 70? O que você lembra daquela época? Bom, já não estava mais jogando na seleção, mas como é que foi a conquista do Tri por aquela seleção brasileira? Eu acho que o Brasil ganhou o Tri porque o Pelé jogou do jeito que ele jogou. Ele não quis ser artilheiro. Se ele quisesse ser artilheiro da Copa, ia complicar muito o Brasil. Se você botar na memória assim os lances que ele deixou os caras de cara com o gol para fazer o gol e tal, foi uma enormidade. Todos os jogos ele deixou um ou dois de cara para fazer o gol. Então, se ele quisesse ser realmente artilheiro, eu acho que complicaria para o Brasil. Mas o Brasil fez uma grande Copa. E tendo no comando técnico um jogador que tinha participado da Copa de 58 com ele. O único erro do Zagallo, e que ninguém gosta dele, eu não tenho nada contra, mas ninguém gosta dele, é os caras que jogaram com ele. Eu só joguei contra. Entendeu? Eu só joguei contra o Zagallo. Mas quem jogou sob o comando do Zagallo, ninguém gosta dele. É um troço gozado, né? Pô, tem sempre alguém que gosta de mim, caramba, porra. Caraca, ninguém gosta de mim, porra. O que eu fiz de errado que ninguém gosta de mim? Ele deve imaginar. Se você falar do Zagallo pro Edu sai correndo daqui e vai embora. Tu falar pro Pepe, puto, o Pepe sai correndo e vai embora. E se você falar com um cara que jogou com ele, Amarildo, Quarentinha, o Didi não, que já faleceu, 40 também, mas os caras que você... Nossa Senhora, ninguém gosta dele, eu não sei por quê, ninguém gosta dele. Impressionante. Com o Feola e com a Aimoré Moreira, a relação era boa. Não, o Feola é um bonachão, né? Gente boa. A Aimoré não, a Aimoré era meio estranho também, mas no fundo era gente boa. Eu no Cairo, agora que eu me lembrei, eu fui o único que ele levou. E eu fiquei no banco. Aí entrou o Amarildo e o Quarentinha. Aí tá o jogo comendo, tal, não sei o quê. Aí, gol do Brasil, 1-0, gol do Brasil, 2-0. Também não estava jogando contra ninguém. 2-0, 3-0, 4-0. Aí o Amarildo se machucou. Aí o Amarildo se machucou e ele me chamou, né? Eu falei, eu não, vai tu. Não vou mesmo. Pô, tava bem. Tava machucado, não podia jogar. Aí tu me colocou para jogar. Agora eu tô bom, tu me tira. Vai ficar com 10. Se tu não entrar, vai ficar com 10. Porque eu não vou, não. Aí eu já não estava afim mesmo de seleção, já aproveitei o embalo e saí andando. Aí já não teve mais nada. Um ano depois da Copa de 70, você foi jogar no México. Coincidência? Não, coincidência não. Sei lá, um amigo, né? Um amigo me ligou de lá e eu estava gordo pra caramba, não estava mais afim de jogar bola. E ele me ligou, que tinha 2 caras lá e ele precisava de um centroavante, que nem eu, e não sei o quê, bababá. Falei, ô Ney, é o seguinte, eu não estou mexendo mais com isso não, Ney. Estou com 93 quilos, cara, não estou mexendo mais com isso não. Para mim caminhar na praia já está uma briga danada, eu não estou afim, pô. Agora tu quer que eu corra atrás de bola? Você tá maluco? Não, vem e tal, não sei o que e tal. E eu tinha comprado umas 2 propriedades em Santos e precisava terminar de pagar. Falei, e aí o negócio do troco, como é que é? Como é que fica o negócio do troco? Não, vão te dar isso, vão te dar aquilo, tal, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu vou buscar esse troço lá para pagar esse troço aqui, já acaba tudo, né? Aí peguei e fui. Aí fiquei 9 meses no México. Aí
voltei, fomos vice-campeões lá, joguei o campeonato todo, fiz 35 gols. Joguei o campeonato todo Mas aí, chegando em Santos, já não estava mais afim de nada, não. Foi em Guadalajara, né? Em Guadalajara, no Atlas. Como é que era a vida lá? Como é que foi a vida? Ah, nossa, mãe, viver no México é a coisa mais linda do mundo. Fora o Brasil, né, lógico. Ou fora Santos, vamos dizer assim. Mas, não, é covardia. Nossa, Guadalajara é um povo que nem a gente, tudo amigo, sabe? Tudo amigo. Muito bom, muito bom. Festa. É um dos poucos lugares que eu me arriscaria a entrar num avião e descer lá. É um dos poucos lugares. O resto eu não faço questão de entrar em avião nenhum. Sinceramente. Mas lá no México, se tiver uma oportunidade, eu ainda vou dar mais uma sopa pro azar. Você lembrou da hospitalidade do Chile em 62, em 70, aquela verdadeiramente a torcida mexicana adotou o Brasil na final. Sim, sim, foi idêntico Chile e México. Entendeu? Porque os dois times da casa saíram fora. Aí você fica sem opção. Então, qual é o mais simpático? O Brasil. Então, ficaram com a gente. E foi muito bom. Tanto é que se ganhou lá e se ganhou cá. E imagino que esse prestígio que a seleção brasileira tinha, que o jogador brasileiro tinha, um ano depois da Copa, você deva ter sido. Ah, manteve. Até hoje, né? Até hoje. Eles não esquecem mais a Copa do Mundo. Nossa, eles acham o Brasil. O que eu acho do México sensacional, eles acham do povo brasileiro também muito bacana, muito igual. E é legal. Passou uma temporada lá, deu para quitar a casa. Nossa, fiz tudo o que tinha de direito. Tudo. Fez as malas e voltou. Ah, rapidinho. Sem chance de retorno. E ainda continua a jogar futebol no Brasil, de volta. Não, aí eu encerrei a carreira no Saad. Não teve uma passagem pelo Bangu? Quando eu voltei do México, fiquei 3 meses no Bangu, depois eu vim para o Saad. Fiquei 3 meses com o Castor de Andrade lá. 3 meses com o Castor de Andrade? Não, 3 meses com o seu Zizinho, com o pai dele. Não me pagava de jeito nenhum. Eu fui lá para o Bangu porque me falaram que o Castor era mão aberta e tal, não sei o quê, todo mundo falava, né? Falei, porra, vou agarrar isso aí, né? Não quero mais saber de bola mesmo, vou agarrar isso aí para dar um finalmente no negócio. Agora, eu fiquei 3 meses sem receber. Aí um cunhado do Castor, andava muito comigo, a gente tomava uma cervejinha junto e tal, não sei o quê. Ele falou assim, pô, tu tá 3 meses sem receber? Eu falei, tô 3 meses sem receber. Seus vizinhos dizem que não me paga. Ele falou que eu tenho que jogar de graça, que eu já ganhei dinheiro que tinha que ganhar. Não preciso ganhar dinheiro do Bangu. Agora, tu fala para ele que eu preciso sim, que não é essa conversinha dele, não. Aí, esse cunhado do Castor falou pro Castor. E o contrato era de 6 meses, mas eu falei, não, 3 eu vou embora, não quero mais saber disso, não. Pô, tá treinando, isso aí tá louco. Aí o Castor me pagou os 6 meses. Quando esse cunhado dele falou com ele pagou os 6 meses, aí eu vim embora. Eu vim embora e encerrei aqui no Saad. E no Rio, gostou de morar no Rio? Eu não dormia na cama, né? Eu fiquei num apartamento lá que eu não dormia na cama, não. Eu só dormia no chão, no carpete. Que a coisa de 1 mês, ou 2 meses, ou sei lá, 1 ano atrás, o Casarré tinha morrido com uma bala perdida lá, dentro de casa. E o apartamento que eu fiquei era do lado, pertinho. Eu falei, pô, o cara, se tiver uma pontaria boa, vai acertar outra janela, que é a minha, né? Então eu dormia no chão, carpete. Fiquei 3 meses dormindo no chão. 3 chances. Mas então, quando você mudava de cidade, se transferia, como é que era com a sua mulher? Você levava? Não, sempre fui sozinho. Sempre fui sozinho. Em todo lugar eu ia desvendar. Todo lugar. E aí no Rio não foi diferente? Não, sozinho. Ali perto do clube, na Zona Oeste? Ah, ali pertinho. Aí Depois eu fui trabalhar no Bom Sucesso. Em 92 eu trabalhei no Bom Sucesso como treinador. Fiquei lá no Bom Sucesso 1 ano.
Um ano fiquei no Bom Sucesso, subi o Bom Sucesso. Aí, vamos renovar e tal, não sei o quê, aí vamos renovar. Tudo bem, vocês é que sabem, vamos ver aí o que se pode fazer e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, mas olha, se for realmente eu continuar, tem que contratar um A, B, C, D, F, G, H, I, J. Tem que contratar. Não, você tá louco, não pode fazer isso. Falei, tudo bem, também sem problema. Estou saindo. Estou indo embora. E vim embora. Vim embora. Porque não dava, pô. Eu joguei contra o Catacoquinho. Agora eu vou jogar contra o Flamengo. Agora eu vou jogar contra o Vasco. Agora eu vou jogar contra o Fluminense. E com o mesmo time que eu subi da segunda divisão, tá brincando, né? Sem chance, pô. É balão apagado. Pum, pum. Não tem outra. Eu botei lá em cima, agora eu vou ficar para ficar aqui embaixo de novo? Não, eu saio, que cai alguém aí. Eu não vou cair, não. Fica em cima aí. Foi E a aí, primeira experiência como treinador essa? Não, eu já tinha tido experiência. Eu comecei em 77 como treinador. Comecei lá em Cornélio Procópio, em Minas. Foi um convite? Em que Minas, fizeram no a Paraná. você? Foi um convite que fizeram a você ou você decidiu? Não, foi um convite que fizeram para mim. E aí eu fui, peguei gosto da coisa. Eu gosto até hoje. Eu gosto até hoje. Agora é que eu estou desistindo. Entendeu? Eu acho que cheguei à conclusão que é muita pilantragem. Eu não alcanço os caras. Entendeu? Eu não consigo alcançar os caras e não tenho paciência para alcançar os caras. Então eu prefiro ficar do lado de fora. Então eu tenho meus moleques, trabalho com os moleques. E faço um trabalho aí de tirar os moleques da rua. Entendeu? E tá bom, não quero mais nada, não. Isso já basta. Mas então, naquele início dos anos 70, depois do Bangu, você foi para o SAAD. Isso. Isso. Encerrei a minha carreira no Saad. Aí você o senhor já pensava em encerrar a carreira? Como é que foi essa decisão? Não, encerrar a carreira eu já tinha encerrado no Santos. Eu já tinha encerrado no Santos. Onde eu joguei foi no Santos. O resto não. O resto eu saí para fazer um assalto e voltei. Só isso, mais nada. Sem chance de jogar mais. Eu não estava mais afim de jogar, não. Mas ainda teve essa última temporada no SAAD e aí parou definitivamente. Aí eu parei. Tinha quantos anos? 27. Novo para... Novo nada, tá velho demais já pra bola, pô. Comecei com 13, porra. Olha lá, 27. Chega, tá muito bom. Tá muito bom. E quando termina a carreira, o que você faz? Hein? Quando termina a carreira... Se anda na praia, se toma uma cervejinha gelada sem compromisso com ninguém. Quem te vê fala assim, ele já gostava. Sabe aquele lance? Não... Sei lá, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Depende se você quer fazer ou não. Entendeu? Mas tem muita coisa para fazer. Eu, por exemplo, trabalho em Santos, agora está montando, aliás, em Cubatão, agora está montando Praia Grande, tem São Paulo, tem Minas. Eu estou em todo lugar. Todo lugar eu me apresento. E as coisas vão funcionando. Dentro disso, a ideia de ser técnico de futebol... Não, isso aí acabou. Acabou. Isso eu não quero mais saber de jeito nenhum. Não tenho paciência de lidar com o diretor. Não tenho paciência. O diretor que nunca chutou uma bola, fala um monte de abobrinha pra você tem que ouvir. Tá louco. Chega. Não aguento, não. E escolinha com jogadores garotos? Não, eu não faço jogador pra... Como é que se diz? No sentido empresarial, de eu vender o jogador ou de eu dar para o empresário vender. Não. Eu faço um trabalho tirar o moleque da rua. Então ele vem trabalhar comigo. Tem a chuteirinha dele, tem o calçãozinho dele, tem a meinha dele, tem a camisetinha dele, tudo lá. Se ele vingar como jogador, alguém vai levar, porque eu não vou levar para lugar nenhum. Aí entra no meu carro aí que nós vamos lá para Campinas que vai treinar no Guarani. Mentira, no meu carro vai nada. Não vai mesmo. Tenho paciência. Não tenho paciência.
continua assistindo jogos? Só na televisão. Só televisão. Televisão. Porque se estiver ruim, eu já durmo, pronto, sem problema nenhum. Estou ali, tranquilo. Não vejo, não. Nada de ir a estádio. Eu moro do lado da Vila Belmiro. Eu moro uma quadra da Vila Belmiro. Eu só vou na Vila Belmiro quando tem um evento e fui convidado, ou então no memorial, dar uma entrevista, qualquer coisa. Do contrário, é passagem. Vum por ali de carro e mais nada. Mas na sua infância você dizia que gostava de jogar, mas não Gostava. tinha nenhum time. Depois do Santos você passou a ser torcedor do Santos. Não, eu gosto do Santos. Mas não vai pensar que tem bandeira no meu carro, essas coisas todas, que é mentira. Não vai encontrar mesmo. Não vai mesmo. Gosto do Santos. Mas se perder, se ganhar, é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Não... Porque o Santos teve a grande fase nesse período que o senhor jogou com o Pelé, depois teve um certo descenso, apareceram outros times, o Corinthians voltou a ser campeão, depois teve os anos 90 o time de São Paulo, e agora teve uma geração que deu um novo, tá aí o Santos ganhando, voltando a ganhar títulos. Como é que você viu essa retomada do Santos? Não, é bom para o clube. É bom para o clube, é bom para o torcedor, que hoje o Santos tem muitos torcedores. O Santos hoje tem muitos torcedores. Da minha época tinha meia dúzia de cara lá, pô. Agora não, agora tem um monte de torcedor. Então, tem cara que ficou aí, que hoje tem 30 anos e com 25 ele não sabia o que é o time dele ser campeão. Entendeu? Oh, eu sou Santos doente, mas não vi ser campeão. Eu falei, pô, deu azar, nasceu tarde, pô. Pô, deu azar, né? Podia ter nascido mais cedo, você tinha visto, mas nasceu tarde. Agora tem que esperar aí os caras ser campeão. E agora está realmente nessa fase. Então, você vê estampado no rosto deles a felicidade. Entendeu? Você vê estampado no rosto deles a felicidade. E com jogadores atacantes, criativos, uma geração que voltou a empolgar também com um futebol bonito. Ah, sim. Jogou um futebol legal, bonito e envolvente. Entendeu? Um futebol que realmente é o que o clube sempre soube fazer. Entendeu? É o que o clube sempre soube fazer. O clube sempre deu todo o apoio. O time do Santos não sabe se jogar fechado. O time do Santos é solto. Entendeu? É solto. O Santos faz 2, toma 2, faz 5, toma 2, 3. Mas é de fazer gol. Entendeu? É de fazer gol. E além da sua relação com o Santos, com Copas do Mundo, continuou assistindo? A partir de 74, você estava encerrando carreira. O que você lembra das Copas do Brasil? Não lembro muito, não. Não, sinceramente eu não lembro muito, não. Eu viajo muito também, né? Não... Quando dá, a gente ainda vê, mas forçar com que eu vá ver para evitar uma viagem ou qualquer coisa, eu perco muito. Entendeu? Eu perco muito. Então é a sequência mesmo. E agora nós estamos vivendo aí anos que antecedem a realização pela segunda vez de uma Copa do Mundo no Brasil, toda essa. Mas tem muita coisa pela frente ainda, viu? O que você está... Pô, não tem nada ainda. O que tem hoje concluído para uma Copa do Mundo 2014? Não tem nada, pô. Não tem nada. O que nós devemos ter aí é meia dúzia de hotéis em condições de hospedar os estrangeiros. Mas se vier uma delegação de futebol, por exemplo, você vai pôr para treinar onde? Esse metrô das 6 horas da tarde aí, os caras subindo pela capota. Entendeu? Então tem uma série de problemas ainda aí a ser resolvido. E além desse negócio de Copa do Mundo, nós temos um problema de médico, nós temos um problema sei lá, tem uma série de coisas aí, entendeu? Hospitais, tem uma série de problemas aí antes do futebol. Nós temos que se organizar para poder receber o pessoal. Senão é complicado. Agora eles botaram na cabeça, pô, mas na África teve, por que no Brasil não pode ter? Ué, porque eles se organizaram, pô. Eles se organizaram.
Agora aqui tem que se organizar. Aqui agora no estádio do Corinthians, que estava para se fazer a inauguração da Copa do Mundo, agora está em leilão. Você dá mais, ele deu menos, aquele deu mais, aquele deu. Estão fazendo um leilão para iniciar a obra. Entendeu? Então é briga, né? Que o pessoal não se junta para fazer as coisas direito. Então fica uma confusão danada, é complicado isso aí. Agora vamos ver no que vai dar, né? Vamos aguardar. Além das 4 linhas, do próprio jogo, a gente volta a cair naquela discussão da infraestrutura, da organização, da preparação. Desde 2007, a FIFA anunciou o Brasil como sede, nós estamos agora já há 3 anos, menos de 3 anos. E não fizemos nada. Não fizemos nada. Nada foi feito até agora. Se você pensar direitinho, nada foi feito. Quanto tempo o Maracanã está fechado? Mas pronto não está. Entendeu? Então, isso é que nem o cara que está construindo e tem pouco dinheiro. Aí o pedreiro vem e fala, hoje não dá, compadre. Volta amanhã aí que eu acho que eu vou arrumar algum. Não é uma coisa que começou e levantou e está aqui. Pá, está pronto. Não é? Entendeu? Se faz assim, eu acho que ficaria mais fácil. Entendeu? Ficaria mais fácil. Mas tá uma briga, uma especulação danada. E fulano fez, Beltrano está fazendo, o ciclano quer fazer. Entendeu? E poder, eu acho que tem. Condições também. Mas alguém tem que levar alguma coisa. E o problema do brasileiro é esse, o problema dos caras é esse aí. Alguém tem que levar alguma coisa. E pelo que vem falando por aí, não sei se vai ser as mesmas turmas que estão envolvendo a seleção brasileira que vão continuar também. Tem mais essa, né? Além dessas questões de organização, o futebol, confia que o Brasil tem a capacidade de ganhar? Então, esse que é o problema. Precisa ver quem vai comandar, essas coisas todas, quem vai ser convocado. Que nem dia 25 agora, se eu não me engano, tem uma convocação. Entendeu? Tem uma convocação. Vamos ver o que vem de novidade, né? Eu acho que tem muita gente aqui dentro que tem condições de jogar. Pelo que eu tenho visto os outros jogarem, né? Eu respeito os outros. Mas pelo que eu vi lá, eu acho que não... Nós temos gente aqui que tem condições de jogar.